Mas e aí, é treta então? Não, gente. Algumas semanas atrás, inclusive, eu publiquei aqui uma reportagem da Uta Frith, que é uma pesquisadora muito renomada dentro, principalmente, mas não somente, dos estudos sobre o transtorno do espectro autista. E hoje em dia, praticamente todo mundo já ouviu falar de transtorno do espectro autista, ou TEA, né, como a gente chama a sigla, mas a grande verdade, e talvez você não saiba disso, é que existe muito mais conversa, muito mais opiniões e muito mais desinformação até do que informação sobre autismo acontecendo aí nas redes sociais. Então eu não estou aqui para criticar a rede social, mesmo porque eu, a Silvia, nós, a Meaningful Learning, usamos a rede social também com o objetivo de informar, de divulgar, mas é o seguinte, a gente sabe que existem algumas opiniões que são mais relevantes, outras que são menos relevantes, até mesmo por causa da posição que a pessoa tem, por exemplo, né, no caso dela, ou do Dr. Schwartzman, que foi lá no Roda Viva, sobre os estudos e sobre as pesquisas que foram feitas dentro do assunto. Então, assim, se você não discorda, legal, você tem todo o direito. Inclusive, você tem o direito de vir aqui para a rede social para falar sobre isso, para dizer, não concordo, eu tenho outra opinião, principalmente, que seria ótimo, se você consegue expor a sua opinião de uma maneira clara e coerente. Agora, para criticar esses pesquisadores, primeiro, seria interessante, né, que você também tivesse todo esse acesso à pesquisa e pelo menos alguma posição, né, nesse contexto para poder falar sobre o assunto com mais propriedade. Mas se você não tem, tudo bem, usa da sua humildade e se coloca como ou pessoa que está dentro do espectro autista, ou como conhecido de pessoas com esse transtorno, ou mesmo simplesmente dando a sua opinião como cidadão. Mas, gente, vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Você tem a minha opinião como cidadão, e eu tenho a minha opinião, por exemplo, como pedagogo, que já é diferente, né? Envolve uma responsabilidade profissional nisso. E ainda assim, eu, a minha opinião sobre diagnóstico no transtorno do espectro autista pouco importa. Por quê? Eu não sou médico, eu não sou da área da saúde e não sou da medicina. Então a gente tem que colocar isso em perspectiva, né? Antes de pensar em criar qualquer treta, né? Polêmicas. Essas polêmicas, por exemplo, que envolvem simplesmente achismo, não é uma polêmica nem que vale a pena você pesquisar a respeito, né? Então, se você quer realmente saber mais sobre o transtorno do espectro autista, pesquise, vá atrás, veja mais informações e principalmente de fontes que sejam mais confiáveis, né? Porque a rede social já está cheia de gente dando opinião à torto e direito sobre aquilo que não entende. E eu acho que isso é um desserviço ao público. Então, eu convido vocês, inclusive, a conhecerem o site da Meaningful Learning, porque a gente tem muita experiência, não só dentro do transtorno do espectro autista, especializações, né, especificamente nessa área, mas também em outras áreas da educação, da saúde e do cuidado com quem precisa de atenção específica ou que tem necessidades específicas para serem tratadas. Então, é um convite que fica para vocês e um alerta. Por favor, gente, não vamos tratar opinião como sentença e nem opinião profissional como uma declaração de que nada mais pode ser dito a respeito. Todos têm o direito de discordar. A gente só precisa colocar isso de uma maneira que seja racional e de uma maneira que você consiga participar do debate e não desqualificar simplesmente a opinião de quem já se pronunciou a respeito. Tá legal, gente? Então, queria deixar um abraço para vocês e esse convite. Vamos conhecer mais. Visitem a página da Meaningful Learning e até a próxima.